mais um Facial Talks aí comigo. E agora com um convidado super especial, amigo querido, Vinícius Said aqui com a gente. Que no Facial Experience passado foi um sucesso. Você sabe que sua palestra foi uma das mais votadas, todo mundo amou. E aí eu falei, não, a gente precisa vir aqui falar um pouquinho com o pessoal sobre um pouco que você também trouxe no último Experience e que eu falo que você fala tão bem sobre isso, né, Vini? Que honra ter você aqui comigo. Eu separei algumas perguntas pra gente falar sobre esse tema num bate-papo, tá bom? Obrigada por estar aqui, tá bom? Vini, quando a gente fala em vender mais para o mesmo paciente, tem muitos profissionais que eles torcem o nariz, né? Como se você estivesse assim empurrando mais procedimentos para eles. Como que você diferencia a venda inteligente dessa venda forçada? O ponto principal, Cami, é a gente conscientizar o paciente sobre o processo de envelhecimento. O nosso objetivo não é vender mais sem a necessidade, mas é mostrar para ele que durante esse processo natural de envelhecimento, diversas camadas vão ser comprometidas. Então, a absorção de compartimento de gordura, o que evidencia contribui também na diminuição da produção de colágeno, o que automaticamente durante esse processo aparecerão as rugas estáticas, o percentual de flacidez ele vai aumentando. Então, não é um procedimento que vai conseguir resolver. E lógico que a gente vai esperar o prazo, o mecanismo de ação de cada um desses procedimentos. Então, às vezes o paciente ele não tem condições de comprar tudo e tá tudo bem, mas a gente precisa assumir a responsabilidade de avaliar e planejar. De elaborar um plano de tratamento Exato. completo, oferecer, né? O paciente ele tem que estar ciente Ele de não que ele pode, precisa de tudo isso. eu acho super injusto quando o paciente toma essa devida surpresa, primeiro pela insatisfação do procedimento que foi vendido, e aí de repente ele continua insatisfeito, aí o profissional diz assim, mas é porque precisa fazer o bioestimulador. E por que você não avisou no primeiro dia? Falar, ou pior, ele sai da tua clínica e ele resolve avaliar numa clínica de um concorrente. E aí o concorrente vai e explica tudo o que é possível fazer. Ele fala, nossa, mas o Vini não me falou que eu tinha que fazer tudo isso. E aí você passa por um profissional desatento, ou um profissional que não tem conhecimento suficiente para elaborar esse plano de tratamento, E é o que eu sempre digo, a ida do paciente à nossa clínica pode ser única. Então eu tenho que dar o melhor, incluir ele em toda a experiência, em toda a jornada, para que ele realmente se sinta seguro que é com você que ele quer fazer o procedimento. É isso aí. Lá a gente faz dessa forma também. Ô Vini, e que tipos de abordagem ou técnica você usa no dia a dia para identificar o que mais o paciente pode precisar, assim, para indicar tudo isso para o paciente? O que você faz? Você leva ele à frente ao espelho, você dá uma aula para o paciente, você pega... Conta um pouco pra gente. Eu geralmente já começo perguntando para o paciente o que é que está incomodando. Então, é uma pergunta clássica que traz informações valiosíssimas. Como, por exemplo, um paciente dizer que ele se sente com a cara de cansado e um paciente dizer que ele está com a sensação de que a pele está derretendo, são planejamentos completamente diferentes. Então, o profissional tem que ficar atento ao que é que está incomodando para ser cada vez mais assertivo. Mas eu levo ele à frente do espelho, dou uma aulinha sobre o processo de envelhecimento e tenho um truque mega especial que eu ensinei e vou revelar para vocês. Eu faço a utilização de uma mandala. E eu coloco o paciente para preencher essa mandala, levando em consideração pilares que são importantes. Então, eu avalio a qualidade da pele, formato facial, perfil de flacidez, o pilar da expressão. E faço perguntas estratégicas. Você se sente com cara de cansado? Em um grau entre suave, moderado e severo, quanto você julga? E eu peço para que ele vá marcando. Então, automaticamente, ele já vai ficando mais à vontade para dizer, isso me incomoda, isso me incomoda. E no final, ele vai descobrir que ele não precisa só de um procedimento, que existe ali um planejamento a ser seguido. E na sua experiência, qual que é o principal fator que leva o paciente a voltar? Você acha que é só o resultado ou só a experiência na clínica ou é os dois? Os dois, é o conjunto. Mas o primeiro ponto é a transparência, a verdade na hora desse planejamento. Então, não dá para dizer para o paciente que vai resolver com uma seringa de preenchedor, porque é o que ele pode comprar, porque você não vai resolver. Então, eu sou o mais claro possível, eu sou o mais sincero possível, e a minha verdade faz com que ele se sinta seguro e confie. E acredite, às vezes, ele não tem o dinheiro para comprar, mas eu digo assim, a gente vai deixar pago.
e daqui a 30 dias você acha que consegue e acredita, ele volta antes do tempo, compra e fideliza para sempre, porque ele já senta na cadeira de tipo assim, ó, fica à vontade, as próximas vindas, ele já senta com tanta confiança de sair de pode fazer o que você Pode fazer o quiser. que você quiser. A gente cria um relacionamento. Cria um com o relacionamento. paciente, ele fica, né? Exato. Assim como entregar, às vezes, uma técnica, só uma técnica bem feita, também não é garantia, porque vamos supor que ele chega na tua clínica, ele é mal atendido pelos Exato. recepcionistas, ele não tem um bom atendimento pelo WhatsApp. Isso não vai trazê-lo de volta. E detalhe, cada vez mais a gente busca o bem-estar. Então você precisa ter tempo de qualidade para ouvir, para tomar um café junto com o paciente, entender a queixa, montar um planejamento. Então, lógico que às vezes a nossa agenda está corrida, então não dá para a gente dispor de tanto tempo assim, mas o mínimo de tempo possível para você envolver ele na experiência que a clínica tende a oferecer é o que vai fidelizar. Porque eu vejo muito isso. O mais importante, na minha visão, Vini, do que você ficar captando o paciente também, é você fidelizar os pacientes que você tem dentro da clínica, né? Eu falo essa lista de pacientes que às vezes você já tem, vale ouro. E às vezes as pessoas ficam tão preocupadas, eu preciso criar conteúdo para captar paciente, eu preciso investir em tráfego para captar paciente. E eles não enxergam esse valor que eles têm nas mãos, E né? se a gente pega pegar essa lista e for revisitar os prontuários antigos, você vai ver, nossa, fulano nunca mais esteve aqui, olha essa daqui. Então, pacientes que já experimentaram da experiência e que tem alto potencial para retornar. E fazer uma avaliação. Se você atende esse paciente uma vez e ele não volta, alguma coisa tá errada, né? Eu falo porque os procedimentos que a gente faz, eles precisam de uma manutenção. E quem gosta, ele vai estar na nossa clínica frequentemente, né? E se ele recebe um bom atendimento, Isso que é importante, Mila. Eu sempre incluo pesquisa de satisfação, sabe? É importantíssimo. Nós precisamos de estar preparados para ouvir positivamente ou negativamente e entender de fato qual é a visão do paciente, porque a visão do nosso funcionário e a nossa visão, ela é muito particular, mas o paciente vivendo a experiência, aquele relato é extremamente importante para a gente se moldar, adaptar e entregar o melhor sempre. Maravilhoso. Ô Vini, e você trabalha com plano de tratamento contínuo? Como que você estrutura isso para gerar até uma previsibilidade de negócio, assim, né? Como que você elabora esses orçamentos, esses planejamentos para o seu paciente? Você já coloca aí um planejamento anual, semestral? Conta pra gente. Eu tenho 2 estratégias, né? De todas elas, a primeira é sempre apresentar um planejamento completo. Só que aí, muitas vezes, é um paciente que, a depender nunca fez um tratamento, aí tem um grau de flacidez elevado e tem uma alta quantidade de rugas estáticas, por exemplo. Então, eu já sei que uma única toxina botulínica, por exemplo, não vai resolver a vida dele. Então, geralmente, em alguns casos que eu percebo que é um tratamento de longo prazo, eu já faço um planejamento anual. Então, eu incluo a sequência da quantidade de bioestimuladores, 3 toxinas anuais e monto aquela estratégia para dizer, eu vou começar aqui, mas eu quero chegar aqui. Então, justamente para prepará-lo para as próximas etapas. Eu acho isso tão sensato, eu acho que ele cria coragem de, tipo assim, eu vou fazer todo o tratamento. E dá super certo, e tá dando até o dia de hoje, né? consciência, cria Maravilhoso. consciência. Ô Vini, e o que você faz quando um paciente desaparece lá da sua clínica? Existe algum tipo de reativação que vocês fazem? Como que você trabalha com isso no seu dia a dia? Uma ativação básica é acerca do aniversariante do mês. Então, a gente não deixa passar despercebido. Eu gravo um vídeo personalizado. Eu crio um cashback também para ele, para justamente fazer com que ele retorne para a nossa clínica. Se o aniversário estiver distante, por exemplo, já ultrapassou 6 meses, eu crio um vídeo também personalizado e digo assim, ó, eu estou sentindo sua falta, vamos marcar nossa avaliação, estou te esperando pra gente tomar um café, para eu continuar cuidando de você. Então, um vídeo mais intimista, geralmente é a minha estratégia do paciente sentir que realmente, nossa, ele está preocupado comigo, ele lembrou de mim. Porque a gente, no dia a dia, nessa correria, às vezes acaba, né, puxa vida, não agendei a minha consulta ou não marquei, e aí olha o carinho, né, o paciente recebe algo do Eu doutor. tenho um índice de conversão assim, acima de 80% para os pacientes que desapareceram e que eu consegui fazer a estratégia da repescagem
repescagem e ele volta e tipo assim, nossa, Said, se você não tivesse me mandado mensagem, eu ia esquecer de retornar. Maravilhoso. Ô, Vini, e se você pudesse dar um insight, assim, tô começando, se você estivesse começando hoje no Instagram, né, o que você faria de diferente ou não que você fez para começar a se posicionar? E hoje a gente sabe que o Instagram é uma ferramenta, talvez a principal ferramenta para captação de paciente, né? Eu falo, é a nossa vitrine. O que você faria para começar a se posicionar? Porque eu vejo as alunas chegam muito, mas o mercado está muito saturado, mas tem muitos profissionais. E o que você faria e daria de dicas aí como último insight do nosso Social Talks? Eu acho que o principal ponto, Cami, acho que isso também faz parte da minha e da sua rotina. Como é que a gente consegue atrair novos pacientes? Se comunicando. Então, não tem outra forma. Melhorar a qualidade do conteúdo, não trazer um conteúdo somente técnico, mas é você se colocar no lugar do paciente. Então, eu sempre me coloquei nesse lugar para fazer a pergunta de o que está me incomodando? Então, a partir da queixa do paciente, eu vou discorrendo esse diálogo na rede social e criando interação, caixinhas de perguntas, respondendo as perguntas, coloco um resultado de antes e depois. E ao invés de, por exemplo, só colocar um antes e depois estático, trazer o conteúdo comentado, as histórias por trás do seu resultado. Cada vez mais o paciente se sente confiante. Nossa, olha como ela... Primeiro vai perceber sua dicção. Nossa, como ela fala bem, daqui a pouco... Nossa, eu tenho isso, essa flacidez me incomoda. E ali o paciente começa a te acompanhar. E um outro ponto também é a gente ter um cuidado com o que a gente posta da nossa vida pessoal. É uma escolha. Você vai ter um Instagram só pessoal ou um Instagram pessoal e profissional. A partir disso, você vai ter que abrir mão de, infelizmente, algumas postagens, como, por exemplo, a exposição de uma foto de biquíni, de uma foto de sunga. Vai ter que ter cuidado. Tô numa balada, bebendo. Exato. Tá tudo bem. Tá se você tudo quiser bem. postar, mas talvez você não atraia o público que você deseja, né? E não conecte com o público que você deseja. Cami, sabe que eu confesso pra vocês que eu era muito... apesar de eu não ter TikTok, eu amava fazer dancinha de Instagram. E algumas vezes eu fui chamado a atenção. Só que olha que engraçado, eu não tinha a visão do paciente que não me conhece. Os meus pacientes fidelizados comentam, meus alunos amam. Só que ao olhar aquele vídeo de uma forma crítica, a minha pergunta foi: o que um paciente de primeira vez vai pensar ao ver esse vídeo você dançando, fazendo a dancinha do TikTok? Ali foi a grande virada de chave, porque é um paciente que ainda não está fidelizado e a depender do que você poste, infelizmente vai te descredibilizar. Concorda, Cami? Concordo total, Vini. Eu falo, a gente tem que escolher também o que a gente vai mostrar. Não que você não pode ser o Vini que gosta de dançar, que gosta, mas assim, talvez não é um ambiente para você fazer a dancinha, né? E eu vejo que ainda tem muitos profissionais que querem. Eu também já fiz algumas coisas que hoje eu não faria. Entrar nessas trends, né? Pensam ali mais no momento. Mas pensando assim a longo prazo, eu vejo que é algo que não vai trazer esse retorno e pode ser mal visto por um possível paciente que ainda não conhece você, a sua forma de ser. Embora eu também acho que a autenticidade é importante, né, Vini? Quem te conhece sabe que você tem esse seu jeito de essa energia. ser e se conecta com você, com a sua energia. E eu falo que a autenticidade, para mim, hoje é o grande diferencial, né? A gente falava disso, temos aqui 2.000 profissionais, mas a gente não pode ser mais do mesmo, né? E mostrar realmente quem a gente é, eu acho que conecta muito. Eu acho que a palavra-chave é o equilíbrio. Então, se você consegue ter o equilíbrio, você consegue se conectar com todo mundo. E ali a gente vai aprendendo a ter um certo filtro de, esse aqui não, esse aqui sim. Porque é importante mostrar um pouquinho. Sim, você concorda que é importante concordo, ter uma pitada super de vida importante. pessoal, E engraçado, engraçado que o paciente, muitas vezes, tanto o paciente de primeira vez como um paciente que já é recorrente, ele chega lá, nossa, que sonho de estar aqui na sua clínica, porque ele acompanha a rede social. E engraçado que sabe mais da minha agenda do que eu. Saí eu fiquei achando que você não iria vir para o atendimento hoje, porque você estava em São Paulo ontem, por exemplo, sabe? Então é legal ele acompanhar essa rotina. Eu acho que é isso que conecta. Equilíbrio, né? Quer encontrar esse equilíbrio, essa dose, porque esse conteúdo pessoal, eu vejo que conecta muito. Eu agora com a maternidade, eu vejo assim, a gente atrai isso, né? Muitas mães, elas gostam de ver, elas se veem também ali no mesmo dia a dia que eu, se conectam ainda mais. Então, é encontrar esse equilíbrio. E fazer, eu acho que encontrar o equilíbrio, Vini, para finalizar, e fazer isso com constância, né? Porque eu vejo muita gente reclamando de... não dá resultado, né? Mas assim, pera lá, você fez quantas vezes?
O Vini, para ser o Vini que é hoje, com a agenda que tem hoje, para ser o professor que está aqui, eu tenho certeza que não postou uma vez por semana né, e só. Então eu falo que a constância, o estar todos os dias, fazer repetidamente a mesma coisa, Concordo. é o que vai e às fazer. vezes, Cami, você não precisa trazer inúmeros tipos de conteúdos diferentes. Porque, por exemplo, às vezes naquele dia que eu falei sobre preenchimento labial, a minha paciente que tinha interesse no preenchimento labial, ela não viu meu story naquele dia. Outra coisa que vocês sempre fazem, que eu pego e fico... Parem de dizer, ai gente, eu estava sumidinho daqui. Não fale isso, porque você já está entregando que você não estava lá. Então, eu, por exemplo, não vi seu Instagram ontem. Então, se você não me contar que você estava desaparecido, para mim passa despercebido. Então, acho que esse é o grande detalhe. Então, traga, sim, conteúdos que são relevantes de forma frequente, com constância, porque com certeza quem está pensando em fazer um procedimento com você vai realizar. Obrigada. Obrigado, Cami. Um beijo. Moving